cotidiano é exatamente igual. A gente cria metas lindas e cheias de energia e conforme vai passando as semanas a gente vai abandonando. Isso acontece não é porque a gente é fraca, simplesmente acontece porque a gente cria metas fora da realidade que a gente está vivendo no momento. E é óbvio que isso vai acontecer porque a gente quer atingir o próximo nível. Porém, a gente precisa entender a realidade que a gente está vivendo e criar metas que realmente sejam possíveis. E é exatamente isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje, uma forma simples e que respeite a sua rotina, aonde você vai finalmente conseguir atingir o que você deseja. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gé Costa e aqui nesse canal eu falo sobre criação de conteúdo, posicionamento de marca e desenvolvimento pessoal. Então já pega papel e caneta pra gente destrinchar essas metas e ver você atingindo muitas coisas em 2026. Quando a gente pensa em futuro, é muito comum a gente querer sair do ponto A para o ponto Z. Porém, não tem como você passar por tudo isso sem um plano B, que tá ali a segunda fase do processo e tudo que vai vir ali pelo meio. Então é sempre importante, em primeiro lugar, a gente entender qual é o tempo da nossa rotina que a gente tem para executar essas metas que a gente quer atingir. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que enxergar de uma forma muito realista, que esse é o principal objetivo desse vídeo, o tempo e a disposição que a gente vai ter para estar executando essas metas que a gente deseja atingir. Então, por exemplo, se eu estou no processo de emagrecimento e quero emagrecer, eu vou ter que ir para academia, fazer uma atividade física, me alimentar melhor. E tudo isso demanda tempo, demanda energia e demanda disposição. Então é sempre importante, além das metas, a gente entender qual é o tempo que a gente tem para incluir tudo isso dentro da nossa rotina. Porque o erro mora aí. Muitas pessoas não conseguem avançar e cria aquele vision board maravilhoso e não sai do lugar justamente por causa disso. Porque não adianta a gente pegar um monte de imagem e colocar num lugar, que é óbvio que eu acredito muito nisso também, tá? Eu gosto de ter, eu tenho inclusive como proteção de tela no meu celular e também do meu notebook. Porém, eu sempre anoto coisas que eu preciso fazer para me aproximar desses sonhos. Então, o segredo mora no processo. Então, além da gente visualizar, a gente tem que se colocar em movimento. Inclusive, uma das frases que eu mais uso na minha comunicação é sem movimento, sem acontecimento. Justamente por causa disso. Não tem como você querer que coisas aconteçam sem você se mover. Então, não é só visualizar, é você entender como você vai colocar tudo isso em prática. Os nossos sonhos são extremamente importantes na nossa vida, mas sonhos sem direção vira frustração. Então, em vez de você ficar se perguntando o que eu quero, eu preciso que você se pergunte qual direção eu quero seguir em 2026. Então, já manda aquela mensagem pro seu cérebro que você vai estar em movimento. Porque o nosso cérebro ele é como se fosse um músculo, ele precisa estar em constante desenvolvimento. E a partir do momento que você manda esses sinais, que você fala para ele que você vai estar em movimento, isso contribui para que você realmente faça o que você está se propondo a fazer. Então, repetindo, número 1, a gente precisa entender qual é o tempo que a gente vai ter, que a gente vai incluir na nossa rotina para fazer essas metas. Então, vamos supor que dentro da rotina que você tem hoje, você trabalha fora, você estuda, você tenha 2 horas. Então, com essas 2 horas, a cada dia da semana, ou essas 2 horas elas são semanais, essas 2 horas é no mês que eu vou ter a mais, entende como isso fica muito mais realista para você entender como encaixar? Então essa é a primeira ação. Seguindo, você vai se perguntar em qual direção você quer seguir. Por quê? Porque aí, essas horas que te sobraram, que você tem ali as 2 horas vagas que você consegue encaixar algo, você vai direcionar para esse objetivo que você quer atingir. Você consegue perceber que você já está se movendo por um caminho diferente do que só colocar uma imagem no Vision Board? E uma pausa nesse vídeo, gente, antes de continuar, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Para mim é muito importante, eu quero bater a meta de chegar a 200 inscritos até esse mês de dezembro. Então aproveita para se inscrever. Outro fato que a gente não pode ignorar quando a gente está definindo metas, principalmente para um ano, é entender, além do tempo que a gente já conversou e a direção que é extremamente importante, a gente precisa entender quanto vai nos custar em dinheiro. Então, essa ação eu preciso apenas de tempo? Ou essa ação eu preciso investir? Porque aí você precisa também se organizar financeiramente para que isso aconteça. Então, se hoje você não malha numa academia e a partir do ano que vem você vai fazer isso, então isso vai te dar um custo.
Se essa locomoção até a academia você consegue fazer de a pé, ok, mas se você não consegue, você também vai ter mais outro custo. Se você está acostumado a ter uma alimentação muito bagunçada, com muita besteira, e a partir do próximo ano você quer ter uma alimentação mais organizada, onde você vai levar alimentos com você, então você precisa de potes, você precisa de bolsa, enfim, você tem que entender que isso vai ter custo. Se você quer fazer um curso, você quer se desenvolver em alguma área, então ter essa clareza também é extremamente importante para fazer com que as coisas aconteçam. Outra coisa, eu quero crescer nas minhas redes sociais. O que eu vou fazer para isso acontecer? Então, essas microações, elas demandam, número 1, tempo, elas demandam direção e algumas demandam também dinheiro. Você precisa ter recursos para poder estar financiando esse processo. Então, entende que quando a gente organiza dessa forma, a gente tem uma clareza muito maior, consegue entender aonde a gente está investindo e direcionando o nosso tempo e mostrando que isso realmente é real. Outro ponto importante que eu sempre ressalto é não ignorar um processo, como eu expliquei ali no exemplo de pular do A para o Z sem passar pelo B. Quando a gente vai colocar uma meta, a gente coloca ali, eu quero ganhar 100 mil no mês, mas eu não ganhei nem 10. Então, talvez, tá vendo que a sua direção ela está equivocada, você não passou nem pelo 10, você já está mirando no 100. Não é que isso seja errado. Pelo contrário, mas a gente tem que respeitar o processo. Então, vamos primeiro aprender como eu saio do 0 para o 10, e aí do 10 a gente vai aumentando. Então, tenha essa clareza. Analise bem o que você vai colocar, até para você não terminar o ano se frustrando, porque essa época do ano, inclusive nas redes sociais, está todo mundo compartilhando aquele monte de coisa, aquele monte de conquista. E às vezes você fica se pegando ali naquele limbo, tipo, caramba, eu não fiz o que eu me propus a fazer, e isso dá aquele sentimento negativo na gente. Mas se você organizar dessa forma que a gente está combinando aqui, eu tenho certeza que você já está anotando, as coisas vão ser muito diferentes em 2026. Uma coisa que eu quero fazer vocês refletirem é o seguinte: se o próximo passo está pesado demais para você, ele não é realista. Por isso que eu estou falando que a gente tem que respeitar o processo, que você tem que analisar toda a sua rotina. Então, se você tem uma rotina hoje, ela vai continuar se mantendo a partir do ano que vem, e você tem apenas uma janela, um pequeno espaço de tempo, você tem que ser realista dentro de tudo isso, para poder fazer as coisas acontecerem. Então, se eu quero criar um novo infoproduto e eu só tenho 3 horas por semana, é essas 3 horas que eu vou ter para encaixar junto com o que eu quero emagrecer também, para encaixar junto com o que eu quero me desenvolver, eu quero me comunicar melhor, para encaixar junto com o estudo que eu quero fazer. Entende que precisa sim analisar o tempo e ter clareza. Então, dentro do próximo ano, como que você vai dividir tudo isso? Qual é a prioridade número 1? Talvez se você focar primeiro em criar um novo produto, ou um novo serviço, ou conseguir uma renda extra além do trabalho que você já faz, te permita realizar as outras coisas que você deseja atingir. Ou se pra você, a forma que o seu corpo tá hoje, tá muito ruim, a sua autoestima tá muito baixa, então você prefere focar primeiro no seu emagrecimento. Então foca primeiro no seu emagrecimento. Óbvio que a gente consegue tirar vários projetos do papel ao mesmo tempo, porém se você pegar coisas muito grandes, aonde você vai estar em constante mudança e tendo aquele acesso a coisas novas, você tem que tomar cuidado, porque o nosso cérebro ele não gosta de mudança. O comportamento normal para ele é fazer com que a gente se bloqueie, porque a gente está gastando energia quando a gente está fazendo coisas novas. E ele foi feito para fazer a gente poupar energia e continuar funcionando. Então, se você querer abraçar o mundo logo de cara, é muito provável que você vá querer desistir. Por isso é importante você entender quais são as prioridades e como você vai encaixar tudo isso dentro da sua rotina. E principalmente também, gente, considere quando você estiver encaixando as suas metas e fazendo essas tarefas, destrinchando tudo isso de como você vai colocar em prática, considerar também os feriados, momentos importantes, se você vai casar, ou sua amiga vai casar, alguém da sua família vai casar, ou você vai ter que viajar, encaixa tudo isso, porque essas coisas fazem diferença justamente porque volta para os pilares que eu falei anteriormente, que é tempo, dinheiro, disposição, direção, tudo isso está envolvido. Então, para a gente chegar no final do ano de 2026 com aquele coração, sabe, de realização, de tipo, cara, tô em êxtase, consegui fazer várias coisas esse ano, foi muito produtivo, eu tive clareza, eu consegui ter direção,
é por não deixar de olhar para essas coisas. O que geralmente acontece não é que a gente fracassa da forma que a gente escreve as metas. A gente fracassa geralmente na falta de clareza e de direção. Mas, como esse ano a gente tá fazendo tudo diferente, você tá sentado aqui comigo com seu caderninho, anotando tudo que eu estou falando, você vai anotar as seguintes perguntas. Quantas horas livres eu tenho para colocar essas metas em práticas? Quais dias eu funciono melhor? O que hoje está drenando a minha energia? E o que eu posso já começar agora? Então, dessa forma, você vai conseguir encaixar dentro da sua rotina, com o espaço de tempo certo, com a direção e se você vai precisar de recursos financeiros ou não. E para não bugar o seu cérebro, é extremamente importante que você tenha constância ao invés de você querer fazer muitas coisas em pouco tempo. Então é melhor que você comece fazendo atividade física durante 20 minutos, mas que você consiga encaixar de segunda a sexta, por exemplo, para começar, do que você quiser fazer 2 horas e fazer apenas um mês e o resto do ano ficar sem treinar. Então comece aos poucos, comece introduzindo esses novos hábitos que vão te levar para a versão de 2026 que você deseja construir. Tenha paciência nesse processo, ninguém muda da noite para o dia e é óbvio que grandes mudanças precisam de comportamentos diferentes. Porém, como eu disse, se você querer abraçar o mundo, é muito provável que você acabe desistindo e não continue, e não é isso que a gente quer. A gente já viveu nesse padrão repetitivo durante todos esses anos e tenho certeza que você já percebeu que não dê certo. Tem uma frase do Albert Einstein que diz o seguinte: loucura é querer resultados diferentes, fazendo exatamente tudo igual. E esse é o intuito desse vídeo, é te mostrar que 2026 pode ser um ano diferente, desde que você olhe para ele realmente de uma forma que você nunca tenha feito antes, de uma forma mais cuidadosa, de uma forma honesta com o que você quer atingir e com você mesma, com o momento que você tá. Agora que você tem esse direcionamento para fazer das suas metas, eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano extremamente de realizações na sua vida e de forma realista, sem frustração. Se você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, já deixa aqui nos comentários. Agora minhas metas são realistas e compartilha com alguém que precisa ver esse vídeo e ter no 2026 completamente diferente e próspero. Um beijo e até o próximo vídeo.